Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o Banco do Brasil, se está barato ou não adquirir a esses preços de cotações acima de R$ 47. E aí foi tema de discussão no grupo do WhatsApp do canal e vou deixar a descrição aqui, na descrição, o link para caso você queira entrar no grupo e fazer parte aí de informações em primeira mão. Aí o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é justamente essa matéria, onde o BTG, os analistas do BTG Pactual, eles prevê um crescimento aqui nas cotações em 20%, além disso, prevê dividendos estáveis, porque eles acreditam que os lucros continuarão nesses patamares. Aí, se a gente observar aqui, dentro da matéria, eles aumentaram o preço-alvo deles de R$ 49,60 para R$ 61,00, o que prevê aí uma alta de mais ou menos 19%. Além disso, eles prevêem que o dividendo yield, mesmo com essa alta, fique aqui próximo de 10% até o ano de 2025. Então, de fato, estamos falando de uma apreciação de 19% e uma entrega de mais ou menos 10% de dividendo yield ano após ano. Então, realmente, o Banco do Brasil tem entregado bons resultados em relação aos seus pares. Aí, se a gente pegar os resultados do Banco do Brasil, o que a gente observa é que no primeiro semestre de 2023, reportou um resultado histórico aqui, e se compararmos em relação ao primeiro semestre de 2022, foi uma alta de quase 20%, e reportando 17,3 bilhões de reais de lucro líquido. Aí, de fato, realmente um resultado extraordinário. Aí, se a gente pegar em relação ao segundo trimestre de 2023 versus o primeiro trimestre de 2023, a gente observa que foi uma alta de 2,8%, quase 3% de alta em relação ao trimestre passado. E em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, segundo TRI 2022, representa uma alta de 11,7%, onde passou de 7,9 bilhões de reais de lucro líquido para 8,8 bilhões de reais. Então, de fato, o banco consegue reportar aumento no seu lucro líquido tri por tri e vai entregando recordes de resultados. Se a gente pegar a carteira expandida do Banco do Brasil, o que a gente observa é crescimento em todos os segmentos. Se a gente observar em relação ao trimestre passado, ou seja, março de 2023 versus junho de 2023, a gente observa uma alta de 1,2%, reportando 1 trilhão de reais em sua carteira de crédito expandida. E aí, se compararmos em relação a junho de 2022, no mesmo período do ano passado, onde a carteira é abaixo de 1 tri, isso representou uma alta de 13,6%. Aí, se a gente olha aqui por cada segmento, pessoa física cresceu 10% em relação ao trimestre de 2022 e em relação ao trimestre passado 0,6%. E aqui, pequenas e médias empresas, a gente observa que foi um crescimento muito interessante de quase 22% em relação a junho de 2022. Grandes empresas, mais governo, cresceu quase 6% em relação ao trimestre passado de 2022 e em relação ao trimestre passado de 2023, o primeiro tri de 2023, a gente vê um crescimento de 3%. No agronegócio cresceu absurdamente também, 22,7%, e em relação ao junho de 2022 versus junho de 2023. Então, de fato, a empresa mostra crescimento em todos os seus segmentos e especialmente no segmento em que a inadimplência é muito baixa, que é o agronegócio, e aí sua carteira tem tido uma qualidade invejável pelos seus pares. Se a gente pegar, por exemplo, o índice de inadimplência acima de 90 dias, o Sistema Financeiro Nacional trabalha na média aqui de 3,6%, enquanto o Banco do Brasil possui um índice de inadimplência acima de 90 dias em 2,73%. De fato, é uma taxa de risco de inadimplência muito baixa. E se pegarmos aqui, de fato, não recorrente ali das lojas americanas, que foi inesperado, um caso específico, o índice de inadimplência seria ainda mais baixo, de 2,65%. Então, realmente, entre todos os bancões, o Banco do Brasil vem se destacando em crescimento da sua carteira e em qualidade, e realmente é invejável a sua carteira de crédito expandida. Aí, se a gente pegar aqui o índice de inadimplência acima de 90 dias por segmento, a gente vê que, de fato, mesmo com pessoa física, ainda assim possui inadimplência bem melhor em relação aos seus pares, como, por exemplo, em relação ao Banco Bradesco. Aí, pessoa jurídica, 2,58%, e no agronegócio, realmente uma inadimplência muito baixa, de 0,58%. Realmente, uma inadimplência bem tranquila. Se a gente observar dentro do seu histórico, desde junho de 2022 até junho de 2023, a gente vê que essa inadimplência vem aumentando um pouquinho, porém, pontualmente, e nada de nenhuma bronca nesse sentido. E aí, índice de cobertura bem acima do Sistema Financeiro Nacional, então tranquilo nesse sentido, tanto no índice de cobertura, quanto na qualidade da carteira de crédito do Banco do Brasil. E aí, se a gente pegar o Plano Safra, o que vai aumentar ainda mais sua exposição no agronegócio, que cresceu de junho de 2022 a junho de 2023
quase 23%, saltando de 262 bilhões de reais para 321,6 bilhões de reais. E agora, com essa nova linha de crédito de 240 bilhões, que é a maior da história já apresentada pelo Banco do Brasil, iremos ver um patamar aqui bem interessante na carteira de crédito no segmento do agronegócio, chegando aí acima de 550 bilhões de reais só da carteira no segmento do agronegócio. Aí, atualmente, a carteira do agronegócio representa 44% da carteira total. Então, só a carteira do agronegócio representa 44% da totalidade da carteira de crédito do Banco do Brasil, o que mostra aqui, então, uma carteira bem tranquila e com uma ótima qualidade, onde a gente viu que o índice de inadimplência é abaixo de 1% nesse segmento. Realmente é invejável essa carteira de crédito do Banco do Brasil. E aí, perspectiva de crescimento da empresa, eles revisaram para cima praticamente todo o crescimento. Na carteira de crédito expandida, eles previam um crescimento aqui entre 8% a 12%, e agora, só no primeiro semestre de 2023, eles já ultrapassaram esse perspectiva de crescimento que eles tinham para o ano, chegando aos patamares de crescimento de 15,3%, e agora eles tendem a observar e manter esse crescimento aqui até final do ano. Pessoa física também, eles preveem então um crescimento aqui de 7% a 11%. Empresas, eles previam um crescimento entre 7% a 11% e agora eles preveem um crescimento entre 8% a 12%. Aí agronegócio previam entre 11% a 15% de crescimento e agora entre 14% a 18% de crescimento. A margem financeira bruta entre 17% a 21% de crescimento, e agora eles preveem um crescimento aqui de 22% a 26% de crescimento, já reportando no primeiro semestre de 2023, 36% de crescimento. Aí o lucro líquido ajustado, eles mantiveram a projeção de lucro líquido de 33 a 37 bilhões de reais reportado, sendo que só no primeiro semestre de 2023 estamos falando aqui de 17,3 bilhões de reais, então eles mantiveram essa perspectiva de lucros apresentado. E aqui, pessoal, vamos trabalhar então com esses patamares de perspectiva de resultado do Banco do Brasil para nossas projeções de dividendos e também de preço teto. Então 33 bi é o mínimo que eles esperam, aí se a gente pegar a média, 35 bi, e se pegarmos o topo que eles esperam é de 37 bi de lucro líquido para o ano de 2023. E aí vamos ver se de fato o banco está barato ou está caro. E antes disso, vou trazer alguns gráficos aqui interessantes. Primeiro ponto, vamos analisar o preço sobre o seu valor patrimonial, que na média do histórico tende a chegar a uma vez, ou seja, tende a precificar o seu valor patrimonial, o seu valor justo. E aí o que a gente observa é que neste momento a empresa está sendo negociada a 0,84 vezes o seu valor patrimonial. E aí se a gente pegar a pior crise que já aconteceu, em 2015, ela foi negociada a 0,6 vezes o seu valor patrimonial. Em 2021, foi negociada por 0,58 vezes o seu valor patrimonial. Ou seja, dentro do seu histórico, a gente observa que a melhor oportunidade, ou seja, quando a empresa estava mais barata em todo o seu histórico em relação ao seu valor patrimonial, foi em 2021, sendo negociada a 0,58 vezes. E aí, se a gente observar, o valor patrimonial atual da empresa é de R$ 56,75, e esse é o valor patrimonial da empresa por ação. Então, de fato, a gente observa que há aqui uma discrepância entre a cotação atual e o valor patrimonial da empresa. E se a gente pegar lá em 2021, o valor patrimonial da empresa era de R$ 49,82. Em 2015, que era a maior crise do banco, era um valor patrimonial por ação de R$ 24,66. O que a gente observa aqui é que o banco sempre entregou valor ao acionista, elevando aqui o seu patrimônio líquido, sempre crescendo ano após ano. Então, dentro dessa relação, o que é que a gente pode raciocinar com isso? Primeiro ponto, lá na época, o banco em 2021 estava precificado na sua menor taxa, ou seja, estava equivalendo em relação às cotações e o valor patrimonial 0,58 vezes. E nessa época, o valor patrimonial era de R$ 49,82. Se houver uma crise robusta no ano de 2023, em que as cotações venham a despencar e precificar esses mesmos valores históricos de 0,58 vezes, que foi observado em 2021 e depois lá atrás em 2015, o banco, nessas cotações aqui de indicadores de preço sobre seu valor patrimonial, deve chegar no máximo às cotações de R$ 33,20, ou seja, saltando aqui as suas cotações de R$ 47,00 e alguns centavos para R$ 33,20, o que seria uma queda mais ou menos aqui de 30% nas suas cotações. E aí, se a gente pegar o valor patrimonial atual da empresa, que é de R$ 56,75, em relação às cotações despencando 30%, teríamos então esse indicador. Então é muito improvável que o banco possa
cair suas cotações abaixo desse preço de R$ 33,20. E aqui é um ponto muito importante você observar, porque o seu preço médio, por exemplo, no meu aqui de R$ 34,79, você fica esperando cair para abaixo desse preço médio, sendo que a ação pode nunca mais cair para esses preços. E aí quem tem um preço médio, por exemplo, muito melhor do que o meu, de R$ 30, por exemplo, R$ 28, R$ 25, aí você fica esperando aqui as cotações chegarem a esses preços, sendo que, se observarmos os indicadores, mostra que as cotações jamais irão chegar a esses preços. E aqui uma ressalva, estamos falando de Brasil, tudo pode acontecer, então nada é impossível, porém, o que a gente olha por indicador é que esse cenário é muito improvável, onde as cotações possam chegar aqui a R$ 33,20. Então, de fato, não acredito que isso possa acontecer nem no curto, nem no médio e nem no longo prazo. Aí, dentro da perspectiva de crescimento, o que a gente observa é que as cotações atuais é de R$ 47,55, o lucro líquido mínimo esperado é de 33 bilhões de reais, isso nos dá um LPA, lucro por ação de R$ 11,51, e um PL incrivelmente baixo de 4,13 vezes. Ou seja, em menos de 5 anos você consegue reaver todo o seu capital investido através da apreciação do papel, mais os dividendos anunciados pela empresa. E se a empresa reportar um resultado conservador de 35 bi, estamos falando de um LPA de 12,21 centavos, ou seja, R$ 12,21 de lucro por ação. Isso representa aqui um preço sobre seus lucros de 3,89 vezes, ou seja, menos de 4 anos você consegue reaver todo o seu capital investido. E se ela reportar o lucro máximo de 37 bi, significa que o lucro por ação é de R$ 12,91 e nessas cotações atuais, isso nos dá um PL de 3,68 vezes. De fato, o Banco do Brasil, nessas cotações, está ainda assim muito barato e muito interessante. Em relação a dividendos, sabemos que o payout da empresa é de 40%, e aqui já descontei o IR atrelado ao JCP, e o que é que acontece? Estamos falando então de dividendos líquidos aqui em todos os 3 cenários. A gente observa que se o banco reportar 33 bi, estamos falando de um dividendo yield de 8,71%, nessas cotações de R$ 47,55, e nesses preços a gente observa que a empresa está precificada a um PL de 4 vezes e ainda assim vai dar um retorno de 8,71%. Se a empresa reportar o lucro máximo de 37 bi, estamos falando de R$ 4,64 de dividendo líquido, e isso representa nas cotações atuais um dividendo yield de 9,76%, e de fato está muito interessante olhando aqui tanto o retorno em dividendos quanto o PL da empresa nessas cotações e nesses lucros de PL 3,68 vezes. No caso, menos de 4 anos você consegue reaver todo o seu capital investido, mostrando que o Banco do Brasil está extremamente interessante nesses preços. Se a gente pegar o valor intrínseco da empresa, a gente observa que, de fato, ela está interessante, 21% de margem de segurança, ou seja, 21% abaixo do seu valor intrínseco, que é de R$ 57,68. E, nesse momento, o valor da cotação é de R$ 47,55. Nesse caso, o Banco do Brasil está entregando tanto o retorno em dividendos, quanto também uma perspectiva de apreciação do papel, comprando abaixo do seu valor intrínseco, 21% de margem de segurança. Aí sabemos, pessoal, que na minha regra, por exemplo, eu invisto com margem de segurança mínima de 30%, e se a gente fizer esse comparativo de R$ 44, por exemplo, chegaria a 31% de margem de segurança. Então, se as cotações chegarem a R$ 44, eu estarei comprando sem nenhum receio, porque está dentro da minha margem de segurança e a empresa se mostra extremamente barata nesses preços. Só para vocês terem uma noção e fazer um comparativo, pegar aqui a calculadora, a gente vai comparar R$ 44 em relação ao lucro da empresa. Então, se pegarmos, por exemplo, o lucro da empresa aqui, que será reportado de R$ 44 a cotação, dividido pelo R$ 12,91, estamos falando aqui de um PL extremamente barato de 3,40 vezes. Então, de fato, o Banco do Brasil está muito barato, mesmo nessas cotações de R$ 47, e se chegar a R$ 44, é o preço que eu estarei voltando a aportar no Banco do Brasil. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e aproveitando, já convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar aquele like e compartilhar o vídeo com amigos e familiares. Até a próxima!